Muito feliz de estar aqui com vocês e eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu sou a Mária, né? Moro em Florianópolis, sou casada com o Rodrigo, tenho 2 filhos, o Davi, de 6 anos, e o Joaquim, de 1 ano e 5 meses. Eu conheci a Doterra em 2018, finalzinho de 2018, naquela época que a gente ainda fazia o cadastro nos Estados Unidos e trazia os kits para cá. E era só aquele kitzinho básico, né, Marisete? A gente só trabalhava com aquele kitzinho família, com 10 olhos, e a gente tinha que dar jeito. E quando eu conheci os olhos, eu estava numa fase da minha vida, eu sou formada em hotelaria e sou apaixonada por essa área e gostava muito do meu trabalho. Eu trabalhei em hotel de grande porte, né, era gerente, mas com a maternidade do Davi, meu primeiro filho, eu optei em sair da hotelaria e viver a maternidade. E até aí tudo bem, a gente estava numa situação financeira tranquila, né? Era algo de curto prazo e o meu marido trabalhava com turismo. E aí a nossa situação financeira foi ficando delicada e eu falei para o meu marido, bom, vou precisar voltar a trabalhar, né? Só que eu sempre fui muito empreendedora, né? Tudo que eu fazia, mesmo quando eu trabalhei num hotel que não era meu, eu sempre vestia a camisa e trabalhava como se aquilo fosse meu. E as pessoas até achavam que o hotel às vezes era meu, né? Eu trabalhei num hotel aqui em Jurerê de 250 apartamentos, aí as pessoas falavam, ah, isso é o hotel? Eu falava, não, o hotel não é meu, né? Mas é porque realmente eu vestia a camisa. Então, quando eu fiquei sem trabalhar, só meu marido trabalhando, eu precisei buscar uma fonte de renda. E eu conheci o Júlio e o Samuel, né? As pessoas que me apresentaram do Terra. E, gente, ninguém foi atrás de mim. E eu estava procurando essa oportunidade. Eu que fui atrás deles. E falei, meninos, estou procurando algo, não queria voltar para o mercado de trabalho tradicional, né? Queria empreender de alguma forma, não tenho capital para investir. O que vocês estão fazendo da vida, né? Eu sabia que eles gostavam de empreender, eles trabalhavam com vendas direta. E que empresa que vocês estão fazendo, tal? Aí eles falaram, olha, a gente está estudando uma empresa que está vindo para o Brasil de óleos essenciais. Isso em maio de 2018. Eu nunca tinha ouvido falar de óleo essencial. Para mim, óleo essencial era algo só de cheirinho, de estética, eu não fazia ideia do que era. Eu falei, bom, e esse negócio vende. Eles falam, ao contrário da maioria das pessoas, né, que viram os números da Doterra, eu era super desligada com matemática. A Marisete também acho que não é muito dos números, né, Marisete? E eu era super desligada dos números, e aí eles falaram dos números, ai, que legal, tal, mas né, aquilo não me encheu, né? Bom, mas se eles estão começando, eu vou tentar. E aí, na época, compramos o kit era bem caro, porque era no valor do dólar. Eu lembro quando chegou meu kit, demorou, acho que quase 60 dias para chegar. E veio os frasquinhos de 5 ml. Eu falei, foi tipo uns R$ 680, vinha 10 óleos. Eu olhei e falei, olha o tamanho do frasco. Eu falei, deve ser umas amostrinhas, né? Porque o LR falou que tinha umas amostrinhas, só que eu não tinha recebido. Eu falei, certos litros vem depois, né? Fiquei esperando. E aí, eu fiquei sabendo que aquele era os olhos, fiquei um pouco decepcionada, tal, mas falei, vamos lá. Comecei a estudar, não tinha nada de aromaterapia. Tudo que tinha era em inglês. Quando a gente falava em aromaterapia, era como se a gente, nossa, estivesse fazendo algo muito errado, sabe? Porque só aromaterapeuta de formação que podia falar, então, assim, tinha um preconceito muito grande, a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar, e era desafiador. E comecei a usar os óleos, me apaixonei pelos produtos. Eu moro num prédio, num condomínio, e aí eu compartilhava com todo mundo. Eu queria salvar a vida de todo mundo com óleo essencial, com 10 óleos, porque eram os únicos que tinham, né? E eu queria resolver a vida de todo mundo. Rolon, essas coisas que hoje tem, aqui não tinha, era muito difícil. Então, aí eu fui fazer um curso lá em Joinville. Conheci, assim, tudo que eu sabia era só de pesquisar na internet. Aí a Marisete veio fazer um primeiro curso para a gente, né, de introdução à aromaterapia. Veio ela e o Alcir,
com porta-malas cheio de coisas de suporte para uma terapia. Gente, na hora que a Marisete começou a falar, eu fui ficando tão apaixonada, tão encantada com as possibilidades que tudo aquilo tinha, que eu, sabe quando você vai ficando deslumbrada? Ela falava, eu ficava assim, nossa, uau, né? E eu fui ficando assim muito encantada. E foi abrindo um leque assim na minha vida, assim, veio vindo uma esperança, né, de fazer coisas diferentes. Bom, aí eu fui fazendo, aí eu virei referência dos olhos aqui para todo mundo, né? Para toda a rede aqui, para os nossos cross lovers, né? Todo mundo vinha sempre falar para mim sobre os olhos. Só que eu era muito travada para o negócio. Eu não conseguia falar do negócio. Eu nunca, não me encantava esse negócio de falar do negócio e era travada, tinha preconceito. Eu achava que quem trabalhava com venda direta e marketing multinível era gente que não era gente legal, achava que era esses chatos que a Marisete falou, que a gente não pode ser chato, mas eu achava tudo que era gente chata, que não deu certo na vida, né? E tinha um bloqueio. E só queria falar de produto, sempre falava de produto e fui me esforçando e só que fazendo assim, eu só trazia pessoas para consumir, né? Eu quase não fazia cadastros, mas eu vendia óleo, eu compartilhava. E aí um dia eu falei para ele, o LR sempre foi, não sei se vocês conhecem, né? O LR, mas eu acho que acredito que sim. O LR sempre foi assim, amigo pessoal, mentor. E eu falei, LR, eu preciso ganhar dinheiro com esse negócio, né? Como você faz isso? Porque, cara, eu preciso, porque estou apaixonada por esses olhos, não consigo mais viver sem, mas não estou dando conta. Mas desde quando eu fiz meu cadastro, gente, eu nunca deixei de fazer uma LRP. Eu dava meus pulos e fazia. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a fazer o negócio, meu marido trabalhava num dia para a gente comer no outro. A nossa comida era assim, de um dia para o outro. E eu não deixava de fazer LRP. E, bom, fomos indo, foi desafiador. Eu tinha muitas crenças limitantes que me bloqueavam, embora eu fosse uma pessoa empreendedora, né, que estudada, fiz pós-graduação, MBA, tinha uma mentalidade aberta para negócio, mas eu não conseguia enxergar o negócio. E aí eu li um livro, O Negócio do Século XXI, do Robert Kiyosaki. Já conheci o Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, e eu falei, cara, esse cara, ele é uma das referências, né, em educação financeira. Se ele está falando tudo isso que ele está falando nesse livro, eu vou acreditar, né? Por que eu estou com esse preconceito? Eu vou virar essa chave. E aí eu entendi que eu não estava fazendo negócio porque eu não falava de negócio, né? Como que eu quero trazer pessoas para fazer o negócio, sendo que eu não falo de negócio, né? E aí eu falei, eu vou começar a fazer esse negócio. Mas mesmo assim, gente, as minhas crenças, sabe aquelas coisas enraizadas dentro da gente que é difícil enxergar? E eu estava num ciclo de escassez tão grande que eu colocava problema em tudo. Embora eu não falasse isso para as pessoas, a minha história, que hoje eu conto depois que eu venci, mas nunca ninguém sabia do que a gente estava passando, né? E eu decidia, mas eu não sabia como, eu não via como, eu não enxergava o que me levaria para isso. E aí eu via os líderes, tipo Marisete, né? O LR, o G, que eram meus mentores, falando, eu falava, gente, eles são muito bons, mas eu nunca vou dar conta de ser que nem eles. Eles falam bem demais, eles têm muita experiência no negócio. Eu nunca fiz esse tal de marketing multinível na vida, cadastrar esse monte de gente que esse povo cadastra, liderar a equipe, eu não dou conta. E tá, até que um dia eu mexendo no Instagram, vi uma moça, o nome dela é Patrícia, é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, e essa moça estava com óleo de coco no cabelo, ela tinha um casal de gêmeos, um no colo, o outro embaixo mexendo nas coisas, uma pilha de roupa para passar atrás, uma outra criança de 6 anos, um trupé, gente. E essa mulher falando uma barulheira que você mal conseguia escutar os stories e uma bagunça. Eu falei assim, meu Deus,
se essa mulher consegue, eu consigo também. Por quê? Né? Falei, olha lá, cara, que bagunça, como que ela tem coragem de aparecer nos stories dessa forma, né? E aí eu falei, eu vou começar a fazer esse negócio de forma diferente, né? Eu tô vendo ali uma pessoa normal, que nem eu, porque para mim a Marisete, a LRG eram de outro mundo, né? Eles eram muito bons. E eu nunca ia dar conta de ser que nem eles. Eu me comparava e eu não conseguia. Um dia, Marisete, eu não sei se você lembra, você me convidou para fazer uma educação continuada. Não lembro que dia que era, se era segunda, quarta, acho que era quarta-feira. Gente, eu fui fazer, eu não sabia nem ligar o Zoom. Foi antes da pandemia. A Marisete me chamou, eu preparei, fiquei lá 2 dias na função de preparar aquela aula, né? Queria que saísse tudo perfeito. Fiquei tão nervosa na hora de fazer o Zoom. Gente, eu não me enxergava na tela, eu nunca tinha entrado no Zoom, eu não sabia mexer. Nossa, vocês pensam o fracasso que foi. Mas se eu tivesse me medido por aquela minha primeira reunião que eu fiz, aquela primeira apresentação, gente, nunca mais eu ia fazer. Mas eu falei, eu vou enfrentar meu medo. Meu coração tremia, minhas mãos suavam. Nossa Senhora, gente, vocês não fazem ideia de como que eu passei mal para fazer aquela apresentação, mas eu fiz. E aí, essas coisas foram me mostrando que conforme eu tinha medo, eu tinha que ir com medo mesmo, porque o medo me fazia crescer. E, bom, até aí tudo bem, conseguimos lá, muito suado, bateu o Premiere, né? E comecei a entender um pouco do negócio, comecei a falar mais do negócio, formei minha primeira rede, que era uma rede pequenininha em Joinville, né? A gente mora em Floripa, Joinville é 200 quilômetros daqui mais ou menos. Ia para Joinville, pegava sempre carona, voltava de ônibus. Eu moro 25 quilômetros do centro de Florianópolis, na Praia dos Ingleses, e eu tinha que voltar até meia-noite para eu poder pegar ônibus circular, porque eu não tinha dinheiro para voltar de Uber. Você acha que eu falava isso para alguém? Não falava. Eu falava, não, tenho compromisso, não posso, tenho que voltar até tal hora, porque senão a gente ia ter que esperar até o outro dia para eu poder voltar, porque eu não tinha dinheiro para vir de Uber. E fiz isso, né? E só que na verdade eu estava plantando, né? Hoje eu entendo que era uma plantação, mas o treino andava, mas eu estava lá plantando, eu falava de do terra para todo mundo, apresentava todos os dias e compartilhava, recebia muito não, né? Muitos nãos que depois eu vou contar para vocês, que tem não lá de 3 anos atrás que hoje são sim. E as pessoas que eu mais gostava, minha família, todo mundo que eu compartilhava, todo mundo debochava. Ai, vai vender olhinho, cara, você é formada, você tem posse, você gerenciou um hotel em Jurerê, né, de 250 apartamentos. O que você está fazendo vendendo olhinho, Mari? Pelo amor de Deus, acorda. E eu tinha uma crença dentro de mim muito forte que eu ia conseguir. E eu falava para meu marido, a gente vai conseguir. Meu marido até então trabalhava no turismo. E aí eu tinha ovário policístico, né? E aí tava com sintomas do ovário policístico, falei, vou usar uns óleos para mim poder melhorar esses sintomas. Tava com oleosidade na pele, no cabelo, começou a me dar acne. Usei os óleos. 30 dias depois, a Mari estava grávida. Foi um susto. Eu até me emociono toda vez que eu começo a falar. Porque a gente estava passando na pior fase financeira da nossa vida. A gente estava com o nosso carro, meu marido trabalhava com transporte, a gente com carro. Nosso carro estava com busca e apreensão. A gente estava com 4 aluguéis atrasados, com ação de despejo. Geladeira vazia. Meu filho de 6 anos, fazia 1 ano que a gente não pagava a escola dele, estava quase completando ali 1 ano, a gente pagou o primeiro mês, depois não pagou mais. E teve que sair da escola, estava numa escola pública, num lugar horrível, era um sofrimento para ele ir na escola. E eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer grávida, né? Nessa situação. E eu falei, Senhor, se o Senhor me deu esse filho, o Senhor vai ter que dar conta de me fazer criar.
o senhor vai ter que dar jeito. Eu tô aqui, pode me usar, o que só me mostra o caminho. E aí eu fui, e eu falei, e vai ser com Doterra. Aí o meu marido falou, amor do céu, vai dar tudo certo, né? Mas ele não via como, ele ficou bem mal, porque para um homem, né, provedor, é muito difícil essa situação. Ele ficou bem para baixo, mas ele continuou trabalhando, saía de madrugada, voltava tarde. Foi numa época que o Uber entrou no Brasil, então nosso negócio, que antes era muito bom, com o Uber acabou, né? As pessoas não contratavam mais serviço de transfer para fazer aéreo, só iam de Uber. E então estava bem delicada a situação. E aí eu comecei, gente, trabalhei a minha gestação inteira. Várias vezes tive downline meu que pagava Uber para eu ir para os lugares porque eu estava grávida. Ia com uma tupperwarezinha com fruta, com as coisas para poder comer. Eu moro num bairro, uma praia aqui no norte de Florianópolis, né? Não sei se vocês conhecem. Eu andava por tudo, gente. Tinha dia que eu fazia 7 quilômetros a pé. Que eu ia deixar meu filho na escola a pé. Aí ia, trabalhava, entregava óleo, fazia uma apresentação, fazia tudo a pé, porque não tinha dinheiro para pegar Uber, fazia apresentação, fazia outra, ia para um canto, ia para o outro, voltava correndo para pegar ele na escola, aí a gente voltava para casa a pé, e era aquela função. E todo mundo me conhecia, né? Sempre com a mochilinha nas costas, e na época eu era daquelas assim, né? Eu mudei muito de quando eu comecei a fazer o negócio, mas eu era daquelas assim, sabe? Não queria levar os óleozinhos do kit básico, né? Queria levar a caixa de óleo, né? Eu levava aquele monte de óleo, aquela mochila, e aí nos olhinhos extra, porque vai que vendia, né? Então, bom, foi assim a minha gestação inteira. Caminhei muito, 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 muito. E o Joaquim, meu primeiro filho tinha sido cesárea, e quando eu fui para fazer meu parto, fiz meu primeiro filho, fiz pelo plano de saúde, a gente estava numa situação boa, né? Escolhi tudo, fiz enxoval. Joaquim, Deus mandou tudo. Deus mandou tudo. Eu não tinha nada, não tinha fralda, não tinha nada, 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 nada. Aquela escassez absurda, né? E eu ia trabalhar, eu não tinha resultado. Eu falava do resultado dos outros, falava do resultado da Marisete, falava do resultado do LR, do Júlio, né? Eu não tinha resultado, eu falava do resultado de quem? Eu falava, mas eu tinha uma crença muito grande que eu ia ter aquele resultado e naquilo tudo. Então, eu nem pensava daquela minha... Eu sabia que era uma situação de momento, que eu ia passar por aquilo. Eu tinha isso, uma certeza muito grande dentro de mim. E o Joaquim, como eu fiz acompanhamento pelo SUS, ia ter que ser parto normal. E todo mundo fala, meu Deus, você não vai conseguir ter parto normal, porque tinha 38 anos. 38 anos, segundo filho, primeiro foi cesárea, não vai ter jeito. E eu falei, vai ter jeito, e caminhava por tudo, né? Falei, ixi, ainda ele vai, vocês vão ver, vai escorrer. Todo mundo fala, meu Deus, você é doida. Foi, gente, a minha bolsa estourou. No dia que fui para a maternidade, cheguei lá, não tinha vaga. O meu marido, a gente escutando as mulheres lá parindo, aquela gritada, falava, amor, pelo amor de Deus, vamos, a gente arruma dinheiro, vamos fazer sua cesárea. Eu falei, não, eu vou parir, você vai estar aqui do meu lado, se você não der conta, você vai embora, que eu vou chamar alguém para me dar força, porque se eu quiser desistir, eu preciso de alguém que não me deixe desistir. Gente, mas Deus é tão maravilhoso tão maravilhoso que eu agradeço assim o tempo inteiro. O que eu fiz? Eu não tinha dilatação, eu ia ter que tomar ocitocina, né? Porque eu não dilatava. Mas eu tinha certeza que ia dar certo. Não sabia como, eu só me entreguei. Cheirei um olíbano, preparei um monte de óleo para fazer massagem, para sentar na bola. Não usei nada, gente. Cheirei só um olíbano, dei pro meu marido, porque ele tava mais nervoso, parecia que quem tava parindo era ele. Passei um Clariceide na minha barriga com óleo de coco, 11h35. E falei pro meu marido, da manhã. Falei pro meu marido, eu acho que eu vou almoçar, porque por causa tô com fome. Aí fui no banheiro. Gente, 25 minutos, eu fui no banheiro, falei para a médica, nossa, eu tô com uma vontade de fazer cocô. Ela falou assim, não, acho que você tá parindo. Eu falei, não, acabei de ver, eu tô com 2 centímetros de dilatação. Ela falou, não, vamos medir.
a sua dilatação, porque essa contração muito forte provavelmente já evoluiu. E ela falou, tá aqui a cabeça do neném, vai nascer. Em 35 minutos foi meu trabalho de parto e o Joaquim nasceu lindamente, gente, lindamente. E foi uma bênção, foi para mim uma superação. E aí as meninas da minha rede falaram, Mari, onde você tá? Eu falava assim, tô aqui na maternidade. Mas como assim? Não, tá parindo? Não, tô esperando dilatar. Eu tava trabalhando, mas porque eu não podia parar, né? Eu tava assim, a gente era premiere ainda, e tava nessa. No primeiro dia, meu marido foi trabalhar, eu na maternidade, ele foi trabalhar, porque a gente tinha R$50 no dia que ele nasceu. E fiquei sozinha na maternidade. Mas Deus, meu filho não deu trabalho nenhum, gente. As crianças tudo chorando, eu peguei lavanda, passei no pé das crianças tudo ali na enfermaria, uma choradeira, e o meu lá, um anjinho dormindo. Vim para casa e os 2 primeiros meses eu fiquei praticamente sozinha, porque ele tinha que trabalhar. A gente não tinha rede de apoio aqui. E aí veio a pandemia. E aí o negócio que não dava, começou a dar menos ainda. E aí eu falei, meu Deus, falei pro meu marido, é o seguinte, você vai fazer da terra comigo. Ele falou, não sei o que. Eu falei, você tem outra opção? Ele falou, não. Eu falei assim, você vai fazer da terra comigo. Ele falou, mas amor, vamos voltar pro interior, a gente vai para casa de algum parente. Eu falei, não tá nos meus planos isso. Vai dar certo. Eu falei assim, você não quer fazer do terra comigo agora? Você vai cuidar das crianças, você vai limpar, você vai passar, você vai cozinhar e eu vou fazer do terra. E nós decidimos. E começamos a trabalhar. E eu falei para vocês que a gente era a primeira, a gente era Silvia. A gente começou a trabalhar. Trabalhamos. O Joaquim nasceu dia 27 de janeiro, né? Em abril, a gente bateu o Gold. Gente, quando caiu o bônus de Gold na minha conta, eu agradecia tanto a Deus. Eu agradecia tanto, não dava para pagar nem metade dos aluguel que estava atrasado. Mas eu falava, meu Deus, tipo, a gente tem comida, tem, né? Eu estava tão feliz, eu sabia que ia dar certo. E a gente começou com um bebê recém-nascido. A minha gerente de contas falou, Mari, mas o teu bebê tem 3 dias? Quando eu marquei com ela, eu queria, estava muito determinada. Ela tem 3 dias, vamos esperar um pouquinho. Eu falei, não, eu preciso agora, tem que ser hoje. Aproveitar enquanto ele só dorme, eu falei para ela. E aí, amamentação exclusiva, né? E aí, 2 meses depois, a gente bateu o Platinum. E aí, eu lembro que o G olhou e falou assim, Mari, vocês vão bater Platinum? Eu falei, vamos, G. Ele falou, não acredito. Eu falei, nem eu, mas nós vamos. E a gente trabalhando bastante. E aí, o G, fiz uma reunião, né, com eles e falei assim, G, e vou te falar mais, a gente vai bater diamante. O G falou assim, vai, claro que vai, mas eles não acreditavam que eu ia bater diamante, né, não tão rápido assim, porque uma mulher, né, tipo, com uma criança recém-nascida, com uma amamentação exclusiva, né, sem rede de apoio, não tinha rede de apoio, não tinha condições para ter uma pessoa para cuidar da casa, e era tudo eu e meu marido. E nós decidimos e começamos. A gente não tinha dinheiro para trabalhar profissionalmente na internet, então a gente ia com as nossas ferramentas, ia lá nos privados, naquela época aí na internet isso funcionava ainda, né? E 2 meses depois a gente bateu o diamante, no mês de setembro. E foi transformador. E junto comigo veio um monte de gente, e isso que é o mais lindo. Muitas pessoas, muitas outras mães, outras pessoas que confiaram na gente no começo. Eu falo que não é o nosso diamante, né? Porque na minha rede a gente tem Platinum, né? Tem várias Golds, né? Silvers e vida de muitas pessoas transformadas. Não só a minha, né? E aí eu me lembro um dia que eu estava voltando de Joinville
com os pés desse tamanho, gente. Parecia que tinha elefantise nos meus pés, de tão inchada que eu fiquei no final da gravidez. Era 1h da manhã, eu peguei um ônibus lá no terminal do centro para vir para casa. E aí era quase 1h da manhã, eu cheguei em casa com os pés inchados, a mochila nas costas, e começou a chover. E eu tomei chuva. E aí eu chorei e falei, Senhor, o Senhor vai me honrar. O Senhor está vendo todo o sacrifício que eu estou fazendo. E o Senhor vai me honrar, Senhor. E aí o Júlio, que me ajudou muito, ia comigo, né, nas viagens, eu não tinha dinheiro para pôr combustível no carro. Ele sempre falava, quando chegar em casa me manda uma foto, me manda um oi no WhatsApp, tá tudo bem. Tirei uma foto, parecia um pinto molhado, com a barrigona assim, toda inchada, com a mochila nas costas, e falei assim, cheguei em casa, parecendo um pinto molhado, mas cheguei. E aí o Júlio falou assim, Mari, guarda essa foto, porque um dia, quando você virar diamante, vão dizer que você teve sorte. E isso ficou gravado assim muito, muito dentro de mim. E meu caminho não foi fácil, gente. Não foi fácil. Além disso tudo, a minha mãe, ela tem esquizofrenia e ela ficou uma fase comigo, ainda tive que cuidar, e a esquizofrenia dela é bem avançada, então eu tinha que esconder meus olhos, porque senão ela jogava tudo fora. Eu saía para trabalhar e o meu marido que cuidava dela, meu Deus, tinha medo de chegar, tá os dois estapeados, um em cada canto, e tinha tudo para dar errado. Tudo que vocês imaginam. Mas eu tinha uma crença muito forte de que daria certo. O meu motivo era muito forte, porque o meu motivo era o meu filho, né? Depois os meus filhos, e eu não queria que eles passassem por aquilo. E eu sempre falei, cara, eu sou uma pessoa inteligente, né? Eu tenho potencial, eu tenho bons relacionamentos. E eu entendi que o nosso negócio não era um negócio de olhos. O nosso negócio era um negócio de pessoas. E eu comecei a olhar para as pessoas como pessoas, sabe? De entender a necessidade delas. Eu não queria só vender, cadastrar e botar para dentro e bota para dentro e cadastra. Mas eu queria ajudar essas pessoas e que essas pessoas tivessem verdadeiramente resultado. E isso me trouxe, assim, um resultado extraordinário. E lá naquele meu começo, que eu achava que eu fazia, as coisas não aconteciam, e fazia, as coisas não aconteciam. Hoje eu entendo que eu estava plantando, eu estava semeando, eu estava regando, e eu vim regando todo esse tempo. Só que quando a gente planta, a gente semeia, a gente planta, a colheita é certa. A colheita é certa, gente. Se a gente acredita e faz a coisa como tem que ser feita, o resultado vem, né? Eu podia ter desistido. Eu estava ali, desanimada, já cansada, eu podia ter desistido. Vontade de desistir, eu tive. Mas a vontade passava rapidinho, porque eu sabia que eu queria aquilo para mim. Eu comecei a fazer doTERRA por dinheiro e depois virou propósito. Hoje eu posso estar ganhando o maior dinheiro do mundo. Não ganho ainda, ganho muito pouco, perto de tudo que eu quero ganhar. Meu Deus do céu, não é nada. Tenho sonhos ainda, quero realizar muitos sonhos. Quero estar lá que nem a Marisete em Cancún, curtindo antes de ir para os Estados Unidos, né, com a minha família. Tenho muito sonho para viver. Tenho muitas pessoas que eu quero ajudar. Hoje, graças a Deus, a gente pode pagar uma clínica para minha mãe ficar, onde ela é bem cuidada. E ela tem todo o atendimento, né? Isso me emociona porque para nós foi uma fase muito difícil. Quem tem uma pessoa que tem doença psicológica sabe o quanto é desafiador, né? Então hoje, graças a Deus, a gente pode pagar. Meu marido até brinca, meu Deus do céu, vamos trabalhar, senão a sogra volta para casa. Né? Hoje a gente ri, mas é bem sério. Então, esse é um pouquinho da minha história, gente. E assim, no decorrer do processo, eu comecei fazendo doTERRA de forma muito amadora, com as ferramentas que eu tinha, mas eu fui criando movimento. Eu ia criando movimento com as ferramentas que eu tinha.
E às vezes eu vejo as pessoas querendo ficar muito bom para começar a fazer um negócio. Gente, bom a gente fica durante o processo, né? A gente não começa sendo bom, né? Então a gente vai se desenvolvendo e durante o processo a gente fica bom. E a gente vai aproveitando ali o potencial de cada um da nossa equipe, vai ajudando as pessoas, vai compartilhando, as pessoas vão crescendo e a gente vai crescendo junto, né? Então esse é um pouquinho aqui da minha história, né? Eu poderia ficar aqui, eu sou faladeira, poderia ficar aqui umas 3 horas falando, mas esse é um pouquinho que eu Ai, queria Mari, eu compartilhar com também. vocês. Eu ficaria aqui a noite toda te ouvindo. Mari, algumas coisas me chamaram a atenção. Gente, prepara aí quem tem pergunta para fazer para a Mari, coloca aí na lista, levanta a mãozinha aí depois que a gente vai abrir o microfone para vocês. Mas uma coisa, Mari, me chamou a atenção na tua história. Você nunca faltava aos treinamentos, aos eventos. Era uma coisa que eu acho que isso foi que fez com que você continuasse. Eu sempre via você nos treinamentos, em todos os lugares, o que tinha que estar ali. Você nunca usou os filhos como desculpa. Eles foram sempre o meu impulso, Marisete. Eu sempre falei que os meus filhos nunca seriam desculpa. Eles iam ser o meu impulso. E sobre os treinamentos, é até legal eu compartilhar sobre isso, porque assim, a gente que é mãe, né, que tem as funções de dona de casa, de mulher, tem muitas tarefas, né? Gente, eu ouvia, ficava com fone de ouvido enquanto eu estava lavando roupa, estendendo roupa, lavando louça, de madrugada, né? O tempo inteiro eu estava com fone de ouvido. Quando eu não conseguia assistir ao vivo, né, o treinamento, eu assistia depois, eu não deixava passar do dia, porque eu sei que depois eu não dava conta de assistir. E eu assistia tudo que tinha, nossa, de produto, de negócio. Eu assistia, não perdia uma oportunidade. E é bem isso que você falou, Marisete. Eu não fazia dos meus filhos uma desculpa, eu fazia deles o meu impulso. Eu fazia por eles. E eu fiquei pensando nessa essa foto que você tirou, né, sua toda molhada, um momento que foi difícil para você. Eu lembro de um momento assim na minha vida, né? Houve um momento, não foi com a Doterra, né? Uma outra empresa que eu trabalhei, foi a primeira empresa de multimídia que eu fiz, né? Foi a Herbalife. E chegou no final, né? Os produtos já estavam difíceis para mim, eu não conseguia comprar, a gente estava passando por um momento muito difícil também, morando num lugar com ordem de despejo, da mesma maneira que você passou, Mari. E eu fui atender uma pessoa uma vez num apartamento muito chique aqui em Niterói, né? Um lugar lindo. E era difícil de chegar lá e eu fui a pé, né? Andando uma subida, subi, fui lá no apartamento. Quando eu cheguei, a mulher me tratou com tanto desprezo, porque eu não tinha o produto para entregar para ela na hora. Ela não entendia que tinha que fazer pedido para chegar depois. E assim, a minha vontade de mandar aquela mulher pastar era imensa, mas a necessidade do dinheiro falava muito mais alto do que aquilo. E aquela mulher me humilhou de tanta maneira, mas ela comprou o produto, né? Ela até pagou antecipado para que eu pudesse fazer o pedido para ela. Eu saí de lá, era em frente, aqui em Niterói tem um lugar chamado de Disco Voador, né? Um museu lindo que tem aqui, de frente para o mar. E eu cheguei ali, olhei aquela paisagem, mas eu chorei, eu chorei tudo que eu tinha que chorar, porque eu não podia chegar em casa triste, porque isso ia fazer com que o Alci ficasse pior, né? E os meus filhos. A gente não tinha dinheiro para nada, eu estava muito mal. E eu demorei muito aquele dia olhando a natureza e conversando com Deus, né? Falando para ele assim, tá ficando brabo, hein? A coisa não está fácil para o meu lado, não. E tem que ajudar. E isso é um trampolim para a gente poder, depois, as pessoas não acharem que foi fácil, né? Por exemplo, é fácil a Marisete estar 15 dias em Cancún. Não, gente, o que eu levei para chegar aqui, só Você a gente pagou o sabe, né, preço. Mari? A gente sabe, pagou o É que as preço. pessoas, às vezes, elas querem viver, né, ali, mas elas não querem pagar o preço. Porque o começo, gente, para a maioria das pessoas é desafiador. Eu não era do mercado. Então, assim,
para mim era, meu Deus do céu, ficar apresentando plano. Mas também eu vou contar para vocês, depois que comecei a apresentar o plano, gente, eu não queria mais nem falar de produto, eu só queria falar de negócio. Porque depois que eu entendi que se a Doterra não fosse um negócio... Gente, eu tô tremendo, mas é porque tá muito frio. Eu tô no salão de festas aqui, tá um gelo, eu tô assim, ó. Depois que eu entendi que se a Doterra não fosse um modelo de negócio de vendas diretas, a gente não ia conseguir impactar tantas vidas como a gente consegue, né? Nossa, isso virou minha chave de uma forma extraordinária. E não só do produto, né? Mas do negócio também, porque tem muita gente passando por uma situação financeira difícil, ainda mais agora, depois da pandemia que a gente viveu, né, Marisete? Tem gente que está implorando por uma oportunidade de negócio, né? Então, assim, acaba virando uma obrigação a gente fazer isso, né? E a gente tem a solução para as doenças mentais, né, emocionais, gente que são piores às vezes do que as físicas, tá? Para as físicas e para a financeira. Então, nós temos como levar essa mensagem para todo mundo. E, ó, a Mari é a primeira empresa de multinível que ela faz. Se você está aqui, a primeira empresa, gente, sinta-se bem-vindo, porque a Mari é a primeira empresa dela. E ela fez, e não foi fácil, ela não estava aqui porque ela tinha dinheiro, que as coisas estavam fáceis, mas é porque ela tomou a decisão. Agora, uma das coisas que eu sempre percebi na sua história foi isso. Você sempre estava à frente do que tinha que fazer. Tem que fazer, eu vou lá e eu faço. Tem que participar de treinamento, eu vou lá e participo. Porque eu vejo as pessoas, às vezes, reclamando de algumas coisas, mas elas não querem pagar o preço. Né? Fica parecendo que toda segunda-feira está aqui, que isso aqui, às vezes, as pessoas acham... não estou falando vocês, gente, mas tem muita gente que acha que faz favor para o líder dela quando ela vai no treinamento. E ela não percebe que o que a gente está fazendo aqui toda segunda-feira é mudando vidas. É isso que a gente faz. Vocês terem a oportunidade de conversar com a pessoa que passou por todo o fogo para poder ser... Porque o diamante, ele é lapidado. Esse papo de chegar diamante sem ser lapidado, gente, vai não. Diamante é lapidado. A Mari, hoje, ela sabe fazer. Se acontecer qualquer coisa, ela sabe como fazer de novo, porque ela já fez. Né? E qual foi a sensação quando você recebeu, assim, que fechou, que você viu lá, diamante, no escritório virtual? Tem preço, Mari? Ai, Marisete, meu Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, que às vezes eu esperava uma expectativa tão grande de quando eu virasse o diamante, quando eu vi. Mas se eu te contar, Marisete, que não foi que eu falei assim, uau, porque o que acontece? A gente vem vindo num processo, né? E não é uma coisa que é do dia para a noite. Não é que nem você dormir e acorda diamante, né? A gente vem vindo num processo. E eu curti muito meu processo, eu curti muito meu desenvolvimento, eu curti muito as minhas dores. O Elier perguntou para mim o dia do nosso reconhecimento, ele aí, como que tá sendo, como que foi acordar diamante? Foi lá, eu acordei igual todos os dias, com as mesmas responsabilidades, que ainda um pouco maior, né? Mas com aquela alegria no coração de saber, né, que eu consegui, que deu certo. E a minha história de verdade, eu contei só quando eu virei diamante. E porque eu nunca me vitimizei, né? As pessoas não sabiam que eu passava pelo que eu passava. Às vezes as pessoas me julgavam, pessoas de outras redes falavam, nossa, porque eu moro em Floripa, né? Nos ingleses. E aí você vai para o centro, aí tem lá no continente, dá uns 50 quilômetros, dá mais de uma hora. De ônibus, dá 2. Então, às vezes tinha alguma coisa presencial, eles queriam que eu fosse falar de produto, porque eu era uma das que mais falava de produto, e eu não ia, não tinha jeito de ir, porque eu tinha uma criança pequena, tinha que pegar na escola, aí se eu fosse, meu marido não podia trabalhar, porque era 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar. Então, e era sempre à noite, aí chegava em casa 1 e pouco da manhã, e as pessoas julgavam, sabe? E eu deixava, gente, você acha que eu ligava? Entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque eu falava assim, gente, o meu compromisso
é comigo, com a minha família, com a minha rede, com a minha equipe. Não estou preocupada com o julgamento das pessoas. Isso também me ajudou muito, sabe, Marisete? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu não me preocupava com o julgamento dos outros. Claro que às vezes a gente fica chateado, né? Às vezes... A gente magoa. Mas eu sabia, né, o que eu precisava para ter os meus resultados. E a Marisete falou dos treinamentos, eu sou fruto de treinamento, gente. Eu sou fruto de treinamento. Eu não perdia um treinamento. Inclusive, quando o Joaquim nasceu, tinha as reuniões, todo mundo fala, é até estranho a Mari sem o Joaquim, estava eu lá com ele, chacoalhando de um lado para o outro, dava mamar, tira mamar, né? Um dia o meu marido chegou, a gente começou a fazer uma rede lá no Canadá, e aí tem uma diferença de fuso horário. E aí meu marido acordou de madrugada, acho que era, sei lá, nas 3 da manhã, estava eu, de sutiã, mulheres que já amamentaram vão me entender, de sutiã, com a criança pendurada em pé no Zoom, chacoalhando. Meu marido olhou e falou, o que é isso? O que está acontecendo? Falei, não, estou terminando aqui uma reunião. O que é isso? Está louca? Tem limite também. Não, sou mulher. Falei, sou mulher. Mas o neném acordou, fui lá, peguei, dei mamar. E aí, então assim, gente, Idoterra nos dá essa facilidade, né? Estou vendo que tem homens aqui também, mas principalmente nós mulheres, nós temos a oportunidade de construir esse negócio com os nossos filhos juntos, gente. Né? Quantas vezes é cansativo? É punk, é punk. Eu, por exemplo, nos últimos meses, eu moro num prédio, aí eu pedi para a síndica o salão de festas emprestado. Por quê? Se eu faço lá em cima no meu apartamento, o Joaquim acorda, ele mama no peito ainda. Ele quer mamar e ele vem aqui na beira e fica teta, teta, teta. Ele escuta a minha voz e bate na porta. E aí eu tô fazendo assim, mas durante o dia, com a minha equipe, que a galera que tá acostumada, é tudo desse jeito. Os meus áudios para todo mundo tá um trupé de criança, uma gritaria, mas é assim, no começo as meninas até riam. Nossa, os áudios da Mari era fritando cebola e alho, tava cozinhando, né? Fazendo um almoço para as crianças, tinha hora, compromisso, escutava lá, vira e mexe, falava, tô sentindo o cheiro da cebola fritando, né? Porque eu tava lá fazendo comida e com as crianças. Mas a gente fazia, eu criava um movimento, gente, eu não deixava assim, passar um dia batido, né? Ai, um domingo com a família, eu vou fazer um negócio, eu dava um jeito de compartilhar, eu criava oportunidade para pingar a gota na mão, eu pegava o contato da pessoa, eu falava. Então, assim, é dia de folga? Mas para mim, gente, meu trabalho, eu sou tão apaixonada nele que até no dia de folga a gente compartilha, né? Porque eu sei que vai ter um tempo que é desafiador, que a gente vai ralar, que a gente vai trabalhar muito, mas é por uma fase, né? Depois eu sei que eu vou estar construindo algo que vai ser para sempre, né? Eu vejo assim, no mercado de trabalho, na hotelaria, para ganhar 30, 40, 50 mil reais, cara, nem os gerentes mais top das galáxias ganha. Eu consegui ganhar isso em 3 anos, cara. Trabalhando muito? Não, para mim, porque nem foi trabalhar muito, se você for comparar com muitas vezes que você trabalha na hotelaria, aí que você trabalha sábado, domingo, feriado, cansei de virar à noite enquanto estava todo mundo de bebedeira bonita, arrumando para passar virada de Réveillon, estava eu lá de coquinho no cabelo, terninho, atendendo o bêbado na recepção de hotel de praia. Sabe, para mim, nossa, trabalhar como eu trabalho hoje, poder trabalhar com meu marido, com as crianças, né? Poder viajar e compartilhar. Semana que vem é férias do meu filho, do Davi. A gente vai para o interior de São Paulo. Mas, gente, já marquei um monte de reunião, já preparei meus olhos, porque eu quero dar óleo para um monte de gente presente, né? Quero compartilhar muito. Então, assim, que trabalho que me dá essa oportunidade? Né, Marisete? Trabalho algum que a gente faz, tudo que a gente faz, que a gente vai construir de grande, demanda tempo e dedicação, né? Nada que a gente vai construir que é muito grande, eu sempre falo isso para o meu filho, eu uso muito metáforas
conversar, porque criança é muito, precisa das coisas mais práticas para eles entenderem, né? Eu falo para o Davi, ó, Davi, tá vendo aquele prédio ali? Olha lá, tá vendo? Tá começando a construção e tá aumentando, e daqui a pouco isso, vou fazer. Tá vendo como é uma construção? Ele não estala os dedos, não aperta, que nem aperta o botãozinho do Minecraft ali para fazer alguma coisa no celular. Não é assim que acontece, é uma construção.